Olá, bom dia. Serviços básicos para pacientes da rede pública estão funcionando de forma precária. O hospital de base, o maior do Distrito Federal, está há 13 dias sem ar-condicionado. As cirurgias programadas foram suspensas. Numa Santa Casa no interior de São Paulo, o ar-condicionado é só para quem está em quarto particular. Na ala do SUS, o sistema está parado e os pacientes ficam no calor. E você vai ver também que ambulâncias que deveriam ajudar a salvar vidas viraram sucata em várias cidades brasileiras. O flagrante da violência no Rio. Bandidos trocaram tiros dentro de uma favela e, na fuga, fecharam uma das principais ruas da Zona Oeste agora de manhã. Uma pesquisa revela que uma família brasileira desperdiça, em média, R$180 por mês em alimentos. É o gasto com a comida que vai parar no lixo. Estudos importantes para o desenvolvimento científico do país correm risco de parar por falta de dinheiro, como as pesquisas na base da Antártica. O Tribunal Regional Federal em Porto Alegre julga hoje o recurso do ex-presidente Lula contra a condenação no caso do triplex do Guarujá. A atriz pornô, que alega ter tido um caso com o presidente americano, contou num programa de TV que foi ameaçada para deixar Donald Trump em paz. Um incêndio no shopping center na Rússia mata mais de 60 pessoas, a maioria crianças. São esses os nossos destaques. E hoje é segunda-feira, dia 26 de março. Bom Dia Brasil está começando agora. A gente começa essa edição do Bom Dia Brasil com um flagrante impressionante de bandidos em fuga de uma favela na Zona Oeste do Rio. Ali nas proximidades de Jacarepaguá, moradores e motoristas ficaram cercados por vários criminosos fortemente armados. Genilson Araújo, de 8 mortos nesse fim de semana na comunidade, na favela da Rocinha. E no outro ponto do Rio, 5 jovens foram encontrados mortos num conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, em Maricá, na região metropolitana do Rio. E lá está Guilherme Peixoto. Guilherme, bom dia para você. Qual a principal linha de investigação para esse crime em Maricá, hein? Chico, Ana, bom dia. A Polícia Civil fala em execução. Os jovens tinham marcas de tiros na cabeça. Dos 5 mortos, 3 eram menores de idade. Os moradores acusam milicianos pelo crime. Os parentes dizem que eles foram mortos por engano e que não tinham envolvimento com o crime. Essa investigação está sendo feita aqui pela Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana. Ontem mesmo a Polícia Civil fez uma perícia no condomínio, ouviu 4 testemunhas, mas até agora ninguém foi preso. Ana e Chico. Obrigada, Guilherme, pelas informações aí desse caso que aconteceu em Maricá. E agora vamos falar da falta de socorro para cidadãos brasileiros, isso em várias partes do país. Ambulâncias que deveriam ajudar a salvar vidas estão virando sucata. A falta de manutenção e fiscalização da frota compromete o atendimento de emergência e o transporte de pacientes. Ambulâncias na UTI. Um problema que se repete em várias cidades do país. No município de Ascurra, em Santa Catarina, a porta caiu durante um atendimento. Os sinais de sucateamento estão por toda parte. Ferrugem na lataria, esparadrapo nos armários. Após vários consertos que não resolveram os problemas, a prefeitura decidiu devolver a ambulância para o estado. 2 municípios vizinhos também foram prejudicados. Em Goiânia, fiscais do Ministério da Saúde descobriram este mês que apenas 6 das 17 ambulâncias do SAMU estavam rodando. Algumas de forma precária. Uma ambulância tinha acabado de sair da oficina e logo em seguida a roda quebrou. A falta de ambulância se agravou em 2016, quando acabou o contrato e o serviço passou a ser feito sem licitação. A Câmara de Vereadores investiga a suspeita de superfaturamento na manutenção da frota. Em São Pedro da Serra, uma localidade no município de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, um turista sofreu uma parada cardíaca esse mês numa praça. Não havia nem ambulância, nem médico para prestar socorro. E o homem de 38 anos morreu. A gente está totalmente entregue, a gente não tem a quem recorrer. A Associação Nacional de Motoristas de Ambulância diz que a manutenção e a fiscalização da frota são precárias em vários estados. Corre todo o risco possível. Não só o paciente, de forma geral, em primeiro lugar, mas o trabalhador também, condutor de ambulância, que nós estamos conduzindo essas ambulâncias em estados precários. Pneu careca, sem documentação, sem nenhum tipo de equipamento de segurança na ambulância, de forma geral.
Aqui no Rio de Janeiro, ambulâncias que prestam serviço para a prefeitura também funcionam na base do improviso. Falta o básico nas viaturas que transportam pacientes entre as unidades de saúde. Desde o imprescindível, como material hospitalar, até ar-condicionado, para enfrentar o calorão na cidade. Sem ar, a temperatura dentro dessa ambulância chegou a 42 graus. Esse menino de 1 ano e 4 meses estava sendo transferido no colo da tia num calorão. Tá falando, né? Tá. Às vezes, não dá para transferir os pacientes mais graves. Funcionários da empresa que presta o serviço enfrentam atrasos nos salários e ainda há mais problemas. Banco de passageiro da ambulância, ó, totalmente quebrada, totalmente solto. Aqui, gente, ó, porta-luva de ambulância, preso, com esparadrapo, ó, esparadrapo, tá vendo? Até materiais básicos para atendimento estão em condições precárias. Os materiais como máscara de oxigênio, material de intubação, não são esterilizados. Simplesmente passamos o álcool e reutilizamos em outro paciente. A gente trabalha tanto para pagar todos os nossos impostos. E na hora a gente não tem uma assistência. Vamos às explicações das autoridades. Olha, o Ministério da Saúde disse que entrega ambulâncias para serem administradas pelos municípios e que desde o ano passado está enviando veículos para substituir os que têm mais de 3 anos de uso. A expectativa, diz o Ministério, é renovar 65% da frota até o fim do ano. A Prefeitura do Rio disse que faz vistoria nas ambulâncias sobre o atraso nos salários dos motoristas. A Prefeitura alegou que o pagamento é de responsabilidade de empresa terceirizada e que os repasses vêm sendo feitos normalmente pelo município. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia informou que está trabalhando para renovar a frota das ambulâncias. Já a Prefeitura de Nova Friburgo disse que a ambulância do distrito de São Pedro da Serra não estava disponível para socorrer o turista que teve a parada cardíaca porque o veículo tinha sido remanejado para atender pacientes fora do município. A gente mostrou aí ambulância sem ar-condicionado, né? Pois isso está acontecendo também no maior hospital da rede pública da capital federal. O Hospital de Base está cancelando cirurgias por falta de ar-condicionado. Vamos saber mais com a Juliana Morrone, lá em Brasília. Oi, Juliana, bom dia. E o pior é que isso não é nenhuma coisa que está acontecendo agora, não, só, né? É um problema recorrente. Oi, Ana, bom dia, Chico, bom dia a todos. Já está na segunda semana, Ana, sem o equipamento. E o ar-condicionado é fundamental não só para o conforto dos pacientes, dos médicos, dos enfermeiros. O ar puro evita a proliferação de fungos e bactérias. Funcionários reclamam que ou o ar-condicionado não funciona, ou faltam equipamentos, medicamentos. É um ciclo interminável de problemas. O ar-condicionado não está funcionando ainda. O pessoal aqui está usando ventilador, porque não tem ar-condicionado, tanto aqui como em outros setores, né? Pode colocar a mão. Tá quente pra caramba aqui dentro. 13 dias assim, o hospital inteiro sem a devida refrigeração, em todos os setores, segundo funcionários e pacientes. Péssimo, horrível. Não tem água para beber, muito quente. Inclusive, toda hora eu vim comprar água. Com excesso de pacientes, a porta que dá acesso à enfermaria tem ficado aberta para circular o ar. Tem muita gente aglomerada, aquele calor, né? Fica mais fácil da pessoa pegar outra doença, né? E com toda essa situação, todas as cirurgias programadas foram suspensas. O comunicado da Secretaria de Saúde é de quinta-feira. O governo de Brasília não informou quantos pacientes foram prejudicados por causa da falta de manutenção no sistema de ar-condicionado, nesse que é o maior hospital de Brasília. Só as cirurgias de emergência continuam sendo feitas.
O risco é grande demais, segundo a infectologista. Se eu tenho um ambiente com um calor exagerado, vai servir de meio de cultura para algumas bactérias e, além disso, as pessoas, quando elas abrem as janelas, abrem as portas, eu estou favorecendo a entrada de vetores, como moscas. Não é de hoje que o SUS do Distrito Federal tem falhas no sistema de ar-condicionado, que desde 2014 têm sido recorrentes. Se tem um local que não pode falhar, é na saúde. E houve uma falha nessa manutenção, porque é uma falha de gestão. E o mais admirável é que as autoridades jurídicas, elas não tomam ainda providência para intervir ali, porque precisam entender que lá dentro existem pacientes, existem servidores, existem seres humanos que não podem ser tratados como estão sendo tratados. Só tem a ventilação mesmo do ventilador que os próprios funcionários trazem de casa. É uma covardia com a gente, né? Na hora que a gente precisa do retorno e não tem, né? Então é uma falha muito grande, né? E o Hospital de Base disse que o reparo do ar-condicionado está em andamento e tem previsão de ser concluído esta semana. Ana, Chico. A urgência não é maior porque as autoridades todas, né, não usam esse tipo de hospital quando precisam de atendimento médico, né? E muitas vezes nem vão aí, viu, Juliana? Olha só, na cidade de Jales, no interior de São Paulo, pacientes da Santa Casa também estão sofrendo muito com o calor, porque os aparelhos de ar-condicionado estão parados. Mas não são todos os pacientes que estão sofrendo, não. Só aqueles que foram internados pelo SUS. Nos quartos particulares, os aparelhos funcionam direitinho. Os vídeos feitos pelo celular mostram a ala do SUS. Os quartos até têm aparelhos de ar-condicionado, mas estão desligados. Sem saber que estava sendo gravada, essa acompanhante disse que perguntou se não poderia ligar o ar. Não, porque está desativado. Funcionando mesmo só os ventiladores, no teto e os que os pacientes trazem de casa. O que não ameniza o calor que durante todo o mês passou dos 30 graus. Aparelhos parados e que foram doados pela comunidade. Como mostra essa manchete publicada em 2014 no jornal da própria Santa Casa. Nosso produtor conversou com uma funcionária do hospital. Sem saber que estava sendo gravada, a enfermeira disse que o problema é antigo. Aí já vai para 2 anos que não liga. Faz 2 anos. Tá com problema no gerador. O Emerson foi visitar o avô e ficou preocupado com o que viu. Principalmente ele com 78 anos, você vê que ele fica incomodado, mesmo só de fralda ali em cima de uma cama ali, ele fica incomodado, porque o calor é muito grande. E aí a gente vai perguntar a questão do ar-condicionado, por que não liga, eles falam que está com defeito, mas é todos os quartos com defeito. Tudo isso está acontecendo aqui na Santa Casa de Jales, no interior do estado de São Paulo. Todos esses quartos que nós mostramos estão na ala do SUS, mas para quem tem plano de saúde, a situação é bem diferente. Lá existem aparelhos de ar-condicionado e eles podem ser ligados. Nós usamos uma câmera escondida para confirmar. Oi, tudo bem? O ar tá funcionando aqui, tá, né? Tá? É que o meu tá meio devagar lá, mas tá mais fresco aqui, né? Mas tá ligado, então. Tá, obrigado, viu? Quem precisa do atendimento fica revoltado com a diferença entre pacientes particulares e do Sistema Único de Saúde. Ai, claro que revolta, né, filho? Tem diferença, né? O pobre com o rico, né? Felizmente, é a realidade. Não, deveria ser tudo igual, né? Porque é ser humano, né? Nós somos tudo ser humano. Procuramos o responsável pela Santa Casa de Jales para saber o motivo dessa diferença. Por telefone, a assessora disse que a única pessoa que poderia falar com a gente não estava na cidade. Como ninguém da Santa Casa pôde dar entrevista, a nossa produção perguntou por e-mail por que é que o ar-condicionado da ala atendida pelo SUS não está funcionando. Mas não obtivemos nenhuma resposta. Vamos mudar de assunto agora? Vamos trazer uma dica para quem vai comprar ovos de Páscoa. Dica que muita gente esquece, que é de pesquisar os preços. Vamos ver com a Cíntia Toledo, em São Paulo, vai mostrar pra gente a diferença que faz, né, Cíntia? Tem que pesquisar para acabar não pagando mais caro. Bom dia. Com certeza, Ana. Um bom dia para você, para o Chico, bom dia a todos. Olha, o Procon aqui de São Paulo fez uma pesquisa em mais de 80 lojas e supermercados do estado e viu que a diferença de preços pode chegar a 132%. Isso falando do mesmo produto, mesmo tamanho, mesma marca, enfim, tudo igual. A maior diferença encontrada foi em Campinas, no interior do estado. Lá, um ovo custava R$ 16,70 em um lugar e R$ 38,90 no outro. É mais do que o dobro. Aqui em São Paulo, a
diferença também é grande. O Procon viu um ovo de 150 gramas por R$ 22,00 em um lugar e por R$ 43,00 em outro. Ou seja, vale aquela velha dica que a gente fala sempre, pesquisar, bater perna e só depois comprar. Até porque, gente, economizar não tá fácil não, viu? Essa mesma pesquisa mostrou que os ovos de Páscoa estão mais caros neste ano. Teve uma alta nos preços de 4%. Quem quis economizar e optou, por exemplo, por bombom, também acabou pagando um pouquinho mais, porque o preço do bombom também subiu, alta de 3%. Tá difícil economizar e a gente sabe que qualquer dinheirinho tá fazendo diferença no fim do mês, né, Ana e Chico? Claro. Obrigado. Essa semana tem feriado e quem vai curtir o feriado, é claro, está na expectativa de saber da previsão do tempo, né, Isabela? Já está fazendo frio em alguns lugares do sul do país, hein? Bom dia. É isso mesmo, Chico, bom dia para você, Ana. Tá certo que quem vai folgar no feriado não importa frio ou calor, né? Mas hoje, especialmente a semana, está começando sim com frio em muitas cidades do sul e as temperaturas estão mais baixas bem no oeste do país, porque está rolando a primeira friagem do outono. São alguns graus a menos. Já já eu falo sobre o feriado, combinado? É assim, tudo começou com a passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul na sexta-feira. Então é bom a gente lembrar que primeiro a frente fria traz chuva e depois o frio. A frente fria ela chega com o ar mais frio, quando dá de cara com o ar mais quente, que é mais leve, sobe então esse calor com umidade e aí forma essas nuvens de chuva. Depois então dela é que vem o ar frio. Por isso que a frente fria está seguindo o caminho agora para o sudeste, mas deixou então uma área de alta pressão aqui, que já derrubou as temperaturas no Rio Grande do Sul para 8,6 em Santana do Livramento, 10 graus em Foz do Iguaçu no Paraná e lá em Mato Grosso do Sul, Ponta Porã com 11,4. Essa alta pressão também vai influenciar as máximas, aí sim, como eu já comentei, pelo oeste aqui da região. Olha só, setinhas azuis levando ar frio até para Rio Branco, 27 graus. Não parece uma temperatura tão baixa, mas ela tem sim alguns graus a menos que foi registrado nos últimos dias. Aí nós temos 31 previsão para São Paulo, Goiânia, Aracaju, Palmas e também Macapá. Preciso também te dizer que, olha aqui no sul, então 23 graus de máxima para Curitiba e 25 em Santa Catarina. A temperatura não vai esquentar tanto no sul, não. Já no Rio de Janeiro, aí sim, 36 graus nessa tarde. Te falei das temperaturas, agora eu vou te falar da chuva. As mais volumosas vão seguir a circulação do calor e da umidade, que estão vindo aqui da região norte, olha, passam pelo Mato Grosso e aí desembocam bem aqui em São Paulo, por conta aí da aproximação da frente fria. Paraná também hoje com bastante chuva. Tempo firme hoje em boa parte do Rio Grande do Sul, já que a frente fria já passou por lá, parte do Rio de Janeiro, interior de Minas, da Bahia e também de Pernambuco. E aí, por conta do calorão que vai fazer no Rio de Janeiro, mais a umidade que vai chegar do mar, Chico e Ana, nada impede que aconteça uma chuvinha isolada, tá? Essa é a previsão, mas a gente sabe que a natureza é quem manda. Tá certo, dado o aviso. E durante a semana, Isabela, alguma mudança? Então, tudo está indicando para características de verão, ou seja, volta a esquentar no sul, então teremos calorão no país inteiro e pancadas de chuva. Os detalhes estão aqui no mapa. Olha, até o final então do mês, até o final da semana, nós teremos bons volumes aí no Ceará, parte do Pará, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, veja só quanta chuva aqui no Centro-Oeste, São Paulo e também no Paraná. Chico e Ana, amanhã prometo trazer mais detalhes então de outras cidades aí para o feriado. Até amanhã então, Isabela. Até amanhã. E você já viu neve laranja? Olha essa, uma tempestade de areia no deserto do Saara mudou completamente a paisagem dos países do leste europeu no fim de semana. Isso aí é um fenômeno que acontece uma vez a cada 5 anos e dessa vez foi bem mais forte, olha a imagem. Nas redes sociais teve gente que brincou que parecia que estava esquiando em Marte. No sudoeste da Rússia teve até avalanche de neve colorida. Bem, a previsão é de que hoje tudo volte ao normal. Nós estamos de volta para fazer um alerta sobre o desperdício de comida. Um estudo mostra que uma família brasileira joga fora, em média, R$ 180 por mês em alimentos. É a comida que poderia alimentar muita gente, né? Rodrigo Bocardi, bom dia para você em São Paulo. Bom dia para todos. Olha, principalmente num país, né, onde 7.200.000 pessoas passam fome, esse é o número do IBGE. O instituto que fez a conta do desperdício também reuniu várias dicas de como evitar que a comida vá parar no lixo. Vamos ver então com a repórter Ana Paula Campos. Ir ao supermercado é quase um passeio diário para as irmãs Ivete e Olga. Às vezes um dia sim, um dia não.
Às vezes todos os dias vim, ontem vim, hoje. E em tantas idas e vindas, o que elas fazem mesmo é economia. Para não desperdiçar, né? Tá sempre a coisa fresca. Ajuda, porque tem coisas que estragam na geladeira, fora de geladeira. Então a gente evita, né? Mas quem não tem todo esse tempo livre acaba comprando mais e desperdiçando mais também. O Instituto Acatu calculou o tamanho desse desperdício e os números impressionam. De cada R$650 que uma família gasta por mês no supermercado, 180 vão para o lixo. Ou seja, a cada R$100 em compras, quase 30 são jogados fora. A responsável pela pesquisa diz que, para economizar, é preciso mudar hábitos. É importante também olhar para si, para sua rotina e para seus hábitos e procurar onde que é mais fácil, começar por ali com atitudes pequenas, desperdiçar menos água ou usar menos descartáveis ou, enfim, mudar algumas rotinas alimentares que possam ser mudadas. Mas para isso é preciso seguir algumas dicas conhecidas e valiosas, como se planejar para ir às compras. Fazer uma lista e preparar um cardápio da semana ajudam a evitar o desperdício. A organização da despensa também. Os alimentos que estão perto de vencer devem ficar sempre à vista. E na hora de cozinhar, evitar quantidades exageradas. Aquilo que sobra do almoço a gente acaba jogando fora. E a gente realmente sente que o desperdício é significativo. Uma outra maneira de evitar essas perdas é aproveitar tudo o que os alimentos podem oferecer. Essa é a proposta desse restaurante em São Paulo. Aqui, aquela tampinha do tomate que todo mundo joga fora vira petisco. E as sementes de mamão são torradas, trituradas e usadas como tempero. Os pratos são de dar água na boca. A gente seca o ingrediente em várias partes. Então, o que é uma folha, o que é um talo, o que é uma casca, uma raiz, uma semente. Então, em um ingrediente acabam virando 3, 4 ingredientes num só produto normal. Esse restaurante aí que mostramos conseguiu reduzir em 90% o lixo desperdiçado em comparação com um restaurante comum. Chico e Ana. Muito bom. Boas dicas, né, Rodrigo? Em casa, sempre ficar de olho naquilo que tá para vencer, já prepara logo, congela para não desperdiçar com tanta gente precisando, né? Claro. Até mais. Até mais. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, vai julgar hoje o recurso do ex-presidente Lula contra a condenação dele no caso do triplex no Guarujá. Vamos então até a capital gaúcha. Léo Zabala Júnior tem mais informações ao vivo pra gente. Oi, Léo, bom dia. Oi, Ana, muito bom dia. Sessão marcada para começar aqui às 1h30 da tarde. Na pauta, 7 processos da Lava Jato, entre eles os embargos de declaração do ex-presidente Lula. A defesa recorreu da decisão dos desembargadores da 8ª turma, que em janeiro deste ano confirmaram a condenação do petista e aumentaram a pena para 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Como a decisão foi unânime, só cabia à defesa entrar com os embargos de declaração, que servem para esclarecer possíveis omissões, contradições ou obscuridades. Os advogados pedem anulação do processo e também que Lula seja considerado inocente. O julgamento do recurso costuma ser rápido porque não tem sustentação oral nem da defesa nem do Ministério Público Federal. Se os embargos forem aceitos, pelo menos em parte, a defesa ainda pode entrar com outro recurso pedindo outros esclarecimentos. Mas o tribunal não tem aceitado esse tipo de pedido. De acordo aqui com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Lula poderia ser preso depois de acabarem os recursos aqui no tribunal. Mas isso só vai acontecer depois de uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal ser julgada, uma liminar de um pedido de habeas corpus. Esse julgamento do STF está marcado para o dia 4 de abril. Ana e Chico. Muito obrigado, Léo, falando aí de Porto Alegre. Voltamos a falar da violência na zona oeste do Rio de Janeiro. Você viu aqui na abertura do Bom Dia Brasil aquele flagrante de bandidos fortemente armados numa favela ali da região, inclusive andando pelo meio da rua com fuzis. Nosso Globocop continua sobrevoando a área. Genilson Araújo, qual é a situação por aí agora? Bem, Ana Paula, aos poucos os moradores da comunidade Batomuxi, aqui em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, saem de suas casas ainda muito assustados, ainda comentando a respeito do verdadeiro drama, né, que foi esse intenso tiroteio que nós acompanhamos nas primeiras horas da manhã. Olha só, vários carros foram atingidos, né, a gente percebe aí que vários carros foram atingidos pela quantidade de tiros muito grande disparados pelos bandidos. Nós temos imagens, né, nós colhemos imagens mais cedo
desse tiroteio aqui na comunidade Batomuxi, repito, na zona oeste do Rio de Janeiro. Essa comunidade é alvo de uma disputa encarniçada, de uma disputa feroz entre milicianos e traficantes. Isso já ocorre já há muito tempo, há vários meses. A gente tem imagens assim do momento em que foram disparados muitos tiros. Depois desse confronto que durou boa parte da madrugada, já no início da manhã, os bandidos fugiram nesses dois carros que você vê aí. E o que acontece? Cruzaram a Rua Cândido Benício, que é uma das principais vias aqui de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, fortemente armados, e fugiram em direção à Chacrinha. Nós temos informações de que um miliciano foi atingido por tiros. A Polícia Militar informou que vai fazer operações aqui nas duas comunidades, tanto na Chacrinha quanto na comunidade Batomuxi. Mas nas primeiras horas, logo agora no início da manhã, o que aconteceu? Está havendo um reforço no policiamento, principalmente na Rua Cândido Benício, nos acessos às duas comunidades, a Chacrinha à direita e o Batomuxi à esquerda do nosso vídeo. Ana Paula e Chico. Obrigado, Genilson, falando aí do Globocop sobre mais esses flagrantes de violência no Rio de Janeiro, cuja segurança se encontra sob intervenção do Exército das Forças Armadas. E a Estação de Pesquisa do Brasil, na Antártica, está prestes a fechar porque falta dinheiro para manter os pesquisadores. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone, porque em todo o país pesquisas importantes sofreram cortes, né, Juliana? Preocupante, né, Chico? Olha, os valores gastos com bolsas de pesquisa no Ministério de Ciência e Tecnologia caíram para menos da metade nos últimos 4 anos. O Brasil participa de pesquisas na Antártica desde 1982. Cientistas analisam aspectos sobre a redução da camada de ozônio, a poluição atmosférica, entre outros. Agora, pesquisadores dizem que o Programa Antártico Brasileiro está ameaçado pela falta de recursos. Mandaram uma carta para o ministro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, onde afirmam que nenhum projeto nacional tem recursos para financiar a ida de pesquisadores no verão 2018-2019 e que há o risco inusitado de termos uma estação antártica sem cientistas. Pesquisadores do Laboratório Nacional de Computação Científica, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, também estão preocupados com a manutenção do Santos Dumont, o supercomputador com maior capacidade de processamento de dados da América Latina. O orçamento do laboratório, que é ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, caiu de 16 milhões no ano passado para menos de 10 milhões este ano. Essa redução pode comprometer a manutenção e operação do supercomputador, que sem recursos corre o risco de parar. Nós temos diversos projetos ligados à área de saúde, por exemplo, ligado ao estudo de vacinas ou de detecção de diagnóstico da Zika. Sem esse supercomputador não há como esse tipo de atividade ser conduzida por esse grupo de pesquisa da Fiocruz. Mesma preocupação têm os pesquisadores do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, em Pernambuco. Você imagina que você não sabe se vai pagar as suas contas até o final do ano. O mundo todo está correndo com pesquisa nova, né? Então nós estamos aqui marcando passo. Isso está acontecendo também na capital do país. Aqui no Laboratório de Farmacologia Molecular da Universidade de Brasília, um projeto importante que está buscando desenvolver remédios contra doenças como câncer e obesidade, não recebeu recursos do governo federal em 2016 e 2017. E só não parou porque os pesquisadores conseguiram uma outra fonte de financiamento. Os recursos vieram da Fundação de Apoio do Distrito Federal. O responsável pelo projeto foi premiado como pesquisador sênior do Mercosul. E a pesquisa foi aprovada por uma universidade fora do Brasil. Mas isso não ajudou a captar recursos junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Lá na Inglaterra ganhou nota excelente e aqui ele não foi aprovado. A justificativa que eles deram é justamente que não tem recurso para financiar. Os valores efetivamente gastos com bolsas de pesquisa no Ministério de Ciência e Tecnologia caíram nos últimos 4 anos, de 2 bilhões e meio de reais em 2014 para 1 bilhão e 17 milhões no ano passado. O orçamento do Ministério para bolsas este ano está um pouco maior do que o previsto para 2017. Mas em outras despesas, como manutenção de equipamentos e compra de insumos, houve queda. E ainda teve um contingenciamento, ou seja, um corte no orçamento no começo de fevereiro de 10%.
6 entidades ligadas à pesquisa chegaram a mandar uma carta ao presidente Michel Temer alertando sobre consequências para o setor. Você vai desmontando um sistema que foi construído durante 20, 30, 40 anos. Por isso que na nossa carta ao presidente, nós dizíamos que com esse orçamento de 2018, ainda mais se fosse contingenciado, nós teríamos uma tragédia anunciada, que é o que se desenha para os próximos anos. O presidente do CNPq diz que o país precisa ampliar os investimentos no setor. Nós vamos ficar andando na mesma velocidade e os outros países numa velocidade muito maior. O que significa? Nós vamos ficar para trás ainda mais. O Ministério de Ciência e Tecnologia diz que está atuando junto à equipe econômica para buscar mais recursos para os programas. Sobre o Antártico Brasileiro, o Ministério informou que vai lançar um novo edital para garantir a continuidade do projeto. Aqui em São Paulo, 8h17, Glória Vanik vai atualizar para a gente o trânsito nesta manhã. Vamos falar primeiro de transporte coletivo, Rodrigo? Vamos falar aqui porque nos trilhos temos problemas agora na linha 11 Coral da CPTM. Acabou de entrar a informação de que ela está com velocidade reduzida. Daqui a pouquinho, então, eu trago os detalhes do que acontece. Mas atenção, você que depende da linha 11 Coral da CPTM, porque tem velocidade reduzida nesse momento. Trazendo também informação para vocês, então, com imagem ao vivo da nossa câmera da 23 de maio. Dá uma olhadinha aqui comigo, como é que está a situação por lá. Trânsito muito complicado, tá vendo? Lentidão é porque tem informação de acidente, tá? Então, trazendo também aqui a imagem do Waze, tem informação de acidente na altura da rua Pedro de Toledo. Por causa disso, trânsito muito complicado nos dois sentidos aí do corredor norte-sul. Então, fica também informação para o motorista que depende desse caminho. 8h21, a Isabela Camargo está aqui, vai atualizar o tempo para a gente. Estava olhando para fora aqui, um céu carregado de nuvens. Quanta aí, Isa, nuvem, né, Rodrigo? Bom dia para você também. Depois do final de semana com céu azul, essas nuvens, o que está acontecendo? Olha, já está chovendo, está em pontos isolados agora de manhã. O que vai acontecer à tarde é que ela vai encorpar. Tá. A chuva vai engrossar, vai ter mais condições para temporais, porque vai esquentar bastante. Quanto mais calor e está chegando umidade da região norte, aí nós teremos pancadas de chuva. Todo o estado está com um tempo muito instável. O sul é que está com condição para chuva aí o dia inteiro e céu mais fechado. O que está acontecendo é que tem essa frente fria aqui que está vindo da região sul e aí ela acaba atraindo o calor e a umidade aqui da região norte, que está chovendo bastante. Então, a frente fria acaba atraindo toda essa instabilidade, tá certo? Durante a semana, o que vai acontecer? Você vai folgar, Rodrigo? Feriadão, né? Que beleza. Coisa pra você boa. Que vai folgar também, já está se preparando, né? O que vai fazer aí mais pro final de semana. Veja, amanhã ainda continuamos com bastante instabilidade, mas o volume é pequeno, tá? Então não é chuva volumosa, não. É chuva generalizada também. A partir de quarta, aí a tendência é do tempo ficar um pouco mais seco. Veja que na quinta tem uma chuvinha aqui, mas eu nem vou considerar ela. Vamos considerar o seguinte, que o calor vai continuar até o sábado, tá certo? E que a instabilidade só vai ficar até amanhã. A partir de quarta, aí a tendência do tempo ficar mais seco, que já é uma característica do outono, né? Que é da chuva diminuindo. A não ser que venha uma outra frente fria e mude tudo. Mas aí, conforme a semana vai avançando, aí eu atualizo para vocês o que vai acontecer aí no feriadão. Tá bom, temos um atraso aí, digamos, essa mudança, né? Porque dias aí de calor com pancada de chuva seguindo a linha do verão. Características do verão, né? Você vê, a gente está com calorão, como está acontecendo agora, está abafado, a temperatura vai chegar até os 31 graus, até um pouquinho mais quente do que fez ontem. E aí com essa umidade realmente que está chegando, por conta da frente fria também que está chegando do sul, você vê, a frente fria chega do sul e o calor chega da região norte. Quando essas massas se encontram, temos pancadas de chuva. Vamos assim até amanhã. Depois vai tendendo mais para a cara do outono. Valeu, Isa. Obrigado. Um bom dia para você. Boa semana. Valeu. A atriz pornô que diz ter tido um relacionamento sexual com o presidente americano Donald Trump contou que foi ameaçada. Em uma entrevista à rede americana CBS, Stormy Daniels contou que em 2011, ela e a filha foram abordadas por um estranho num estacionamento em Las Vegas. O homem disse que era para deixar Trump em paz. Leave Trump alone, forget the story. Em seguida, segundo a atriz, o homem olhou para a filha e disse que seria uma pena se algo acontecesse à mãe dela. Trump nega qualquer relacionamento com Stormy Daniels, mas os advogados dele estão processando a atriz porque ela teria violado um acordo de silêncio assinado antes das eleições de 2016. Ela afirma que o acordo é ilegal e busca a anulação dele. Na entrevista, ela disse também que fez sexo com Trump apenas uma vez,
durante um torneio de golfe para celebridades na Califórnia em 2006. Trump tinha se casado com Melania um ano antes e o casal acabara de ter um filho. Subiu para 64 o número de mortos no incêndio em um shopping na Rússia. Entre as vítimas há pelo menos 41 crianças. Os bombeiros só conseguiram apagar o fogo hoje de manhã. O incêndio começou ontem à tarde no 4º andar de um shopping na cidade de Kemerovo. As autoridades trabalham com duas hipóteses. O fogo pode ter começado numa sala de cinema, ou alguém deixou cair um isqueiro no chão de espuma de uma área de recreação infantil. Sobreviventes contaram que os alarmes de incêndio não funcionaram. Muitos corpos foram encontrados perto de uma saída de emergência que estava trancada. Mais de 70 pessoas seguem desaparecidas e 4 foram detidas, incluindo o dono do shopping. Aqui em São Paulo, atenção para os motoristas, tem mudança na Avenida Jornalista Roberto Marinho, na Zona Sul. A gente vai dar uma olhada aqui no nosso telão, um mapa. O motorista conta agora com uma ligação da Avenida Jornalista Roberto Marinho com a Avenida Pedro Bueno. O trecho tem 300 metros e 3 faixas em cada lado. Também ficou pronto o novo viaduto da Avenida Doutor Lino de Moraes Leme, que passa por cima da Roberto Marinho, liga os bairros Jardim Aeroporto e Vila Mascote. Essas obras foram entregues pela Prefeitura no sábado. Mais cedo, nossa equipe mostrou que poucos carros passaram pelo local neste primeiro dia útil de funcionamento do viaduto. Muita gente disse que essa obra não era necessária. Os moradores da região também reclamaram de falta de sinalização dentro do bairro. Agora 8 horas e 29 minutos, Glória. Lembra que eu falava de uma falha em trem na CPTM? Problemas na linha 11 agora? Coral. Então, essa é a explicação. Foi uma falha em trem na estação Dom Bosco da linha 11 Coral. Segundo a CPTM, tudo normalizado por lá. Processo de normalização na velocidade dos trens. Então, na linha 11. Agora, falando de acidente na rodovia Fernão Dias, a gente tem imagem da nossa Motolink, imagem ao vivo do André Mategui e do Abrão Cruz, que estão lá. E foi um acidente muito grave de um carro que bateu num poste no quilômetro 88, sentido capital, viu, Rodrigo? 2 pessoas se machucaram, foram socorridas, mas infelizmente o motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu. O passageiro teve ferimentos leves e está no hospital. A gente também tem aqui no nosso mapa como é que está a situação do trânsito na Fernão Dias, nessa região. O acidente foi nesse local, onde tem as bolinhas cinzas, e o trânsito, claro, tem uma faixa interditada por lá. Trânsito ainda lento na região, no sentido da rodovia Presidente Dutra. Teve acidente também na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 22, mostrando para vocês, então, imagens feitas mais cedo pelo Globocop, no sentido da capital, acidente com carro e moto, e aí a situação já está um pouco mais tranquila porque a pista foi liberada. Tá bom, obrigado, Glória. Nada. A mostra exibe trabalhos da artista Annabella Geiger. Uma mulher sobe escadas sem fim, anda de um lado para outro sem chegar a lugar nenhum. Os vídeos em preto e branco e sem som são hoje um documento histórico de como os artistas brasileiros usavam alegorias para retratar a vida nos chamados anos de chumbo da ditadura militar. É também um retrato da arte brasileira na época, cerceada, censurada, mas vista hoje como um símbolo de subversão e resistência. A arte de vanguarda do Brasil dos anos 70 desperta o interesse das novas gerações e está sendo estudada como um exemplo de resistência política, no caso, a ditadura militar. Esse é o tema da exposição da artista Annabella Geiger, aqui no novo Centro de Artes da Universidade de Colômbia. A curadora da exposição, Olivia Casa, é estudante de pós-graduação em artes da Colômbia. Ela fez uma pequena seleção de trabalhos da artista representativos da produção dela na época. Olivia explica o título da exposição. Aqui é o centro. Annabella questiona o que é o centro, o que é a periferia. Isso em relação ao Estado e à ditadura militar. E também no mundo internacional da arte, quem é centro, quem é periferia. Essa dinâmica política. A artista, que este ano participa de uma série de exposições mundo afora, teve seus primeiros trabalhos expostos nos Estados Unidos há 50 anos, também na Universidade de Colômbia, quando o marido, geógrafo que era perseguido pela ditadura, se exilou em Nova York. A opressão do momento político começa a trazer para o meu trabalho, no fim dos anos 60, um trabalho que é de ordem visceral e que é
é o meu caminho. A diretora do Centro de Artes, Deborah Cullen, diz que Annabella Geiger é uma artista querida entre os artistas. Esta exposição é o início de um novo interesse pelo trabalho dela. Aí um pouco de arte, pra gente começar um pouquinho melhor a semana, né, dar um respiro. Amanhã estamos de volta, pessoal. Para continuar então nessa linha, vamos lembrar aqui do Museu Catavento em São Paulo, completando hoje 9 anos, muito conhecido por levar várias experiências científicas para as crianças. Fica a dica então, um museu muito legal, perto do Mercadão Municipal, no centro de São Paulo. Valeu, pessoal, boa semana para todo mundo, até amanhã. Eu tenho uma dica não tão boa, mas também muito importante. A semana é curta por causa do feriado de Páscoa e a gente vai ver se os deputados virão para votar o projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública com integração das polícias federal, militar, civil, rodoviária, federal e bombeiros. A gente vai acompanhar. Ótima semana para você. Uma última notícia, um porta-voz do Kremlin disse hoje que está acompanhando com atenção os relatos na imprensa americana de que os Estados Unidos também podem expulsar diplomatas russos, como fez o Reino Unido. É possível ainda que outros países europeus façam o mesmo. O governo da Rússia deixou claro que, se isso acontecer, vai responder na mesma moeda. Bom início de semana, gente. Até amanhã. Tá rendendo essa história, né? Outras notícias, você sabe, a qualquer momento no Jornal Hoje. Ótima semana pra você. E amanhã estamos de volta aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. Uma grande semana, né? Com coragem e que seja trilegal. Para lembrar Porto Alegre, que hoje está fazendo 246 anos. Alô, Paralelo 30, coragem. Hoje é segunda-feira. Neste primeiro dia útil de funcionamento do viaduto. Muita gente disse que essa obra não era necessária. Os moradores da região também reclamaram de falta de sinalização dentro do bairro. Agora 8 horas e 29 minutos, Glória. Lembra que eu falava de uma falha em trem na CPTM? Problemas na linha 11 Coral. Então, essa é a explicação. Foi uma falha em trem na estação Dom Bosco da linha 11 Coral. Segundo a CPTM, tudo normalizado por lá. Processo de normalização na velocidade dos trens, então, na linha 11. Agora, falando de acidente na rodovia Fernão Dias, a gente tem imagem da nossa Motolink, imagem ao vivo do André Mategui e do Abrão Cruz, que estão lá. E foi um acidente muito grave de um carro que bateu num poste no quilômetro 88, sentido capital, viu, Rodrigo? 2 pessoas se machucaram, foram socorridas, mas infelizmente o motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu. O passageiro teve ferimentos leves e está no hospital. A gente também tem aqui no nosso mapa como é que está a situação do trânsito na Fernão Dias, nessa região. O acidente foi nesse local, onde tem as bolinhas cinzas, e o trânsito, claro, tem uma faixa interditada por lá. Trânsito ainda lento na região, no sentido da rodovia Presidente Dutra. Teve acidente também na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 22, mostrando para vocês, então, imagens feitas mais cedo pelo Globocop, no sentido da capital, acidente com carro e moto, e aí a situação já está um pouco mais tranquila porque a pista foi liberada. Tá bom, obrigado, Glória. Nada. A mostra exibe trabalhos da artista Annabella Geiger. Uma mulher sobe escadas sem fim, anda de um lado para outro sem chegar a lugar nenhum. Os vídeos em preto e branco e sem som são hoje um documento histórico de como os artistas brasileiros usavam alegorias para retratar a vida nos chamados anos de chumbo da ditadura militar. É também um retrato da arte brasileira na época, cerceada, censurada, mas vista hoje como um símbolo de subversão e resistência. A arte de vanguarda do Brasil dos anos 70 desperta o interesse das novas gerações e está sendo estudada como um exemplo de resistência política, no caso, a ditadura militar. Esse é o tema da exposição da artista Annabella Geiger, aqui no novo Centro de Artes da Universidade de Colômbia. A curadora da exposição, Olivia Casa, é estudante de pós-graduação em artes da Colômbia. Ela fez uma pequena seleção de trabalhos da artista representativos da produção dela na época. Olivia explica o título da exposição. Aqui é o centro. Annabella questiona o que é o centro, o que é a periferia. Isso em relação ao Estado e à ditadura militar. E também no mundo internacional da arte, quem é centro, quem é periferia. Essa dinâmica política. A casa pôde dar entrevista, a nossa produção perguntou por e-mail por que é que o ar-condicionado da ala atendida pelo SUS não está funcionando.
mas não obtivemos nenhuma resposta. Vamos mudar de assunto agora? Vamos trazer uma dica para quem vai comprar ovos de Páscoa. Dica que muita gente esquece, que é de pesquisar os preços. Vamos ver com a Cíntia Toledo, em São Paulo, vai mostrar pra gente a diferença que faz, né, Cíntia? Tem que pesquisar para acabar não pagando mais caro. Bom dia. Com certeza, Ana. Um bom dia para você, para o Chico, bom dia a todos. Olha, o Procon aqui de São Paulo fez uma pesquisa em mais de 80 lojas de supermercados do estado e viu que a diferença de preços pode chegar a 132%. Isso falando do mesmo produto, mesmo tamanho, mesma marca, enfim, tudo igual. A maior diferença encontrada foi em Campinas, no interior do estado. Lá, um ovo custava R$ 16,70 em um lugar e R$ 38,90 no outro. É mais do que o dobro. Aqui em São Paulo, a diferença também é grande. O Procon viu um ovo de 150 gramas por R$ 22,00 em um lugar e por R$ 43,00 em outro. Ou seja, vale aquela velha dica que a gente fala sempre, pesquisar, bater perna e só depois comprar. Até porque, gente, economizar não tá fácil não, viu? Essa mesma pesquisa mostrou que os ovos de Páscoa estão mais caros neste ano. Teve uma alta nos preços de 4%. Quem quis economizar e optou, por exemplo, por bombom, também acabou pagando um pouquinho mais, porque o preço do bombom também subiu, alta de 3%. Tá difícil economizar e a gente sabe que qualquer dinheirinho tá fazendo diferença no fim do mês, né, Ana e Chico? Claro. Obrigado. Essa semana tem feriado e quem vai curtir o feriado, é claro, está na expectativa de saber da previsão do tempo, né, Isabela? Já está fazendo frio em alguns lugares do sul do país, hein? Bom dia. É isso mesmo, Chico, bom dia para você, Ana. Tá certo que quem vai folgar no feriado não importa frio ou calor, né? Mas hoje, especialmente a semana, está começando sim com frio em muitas cidades do sul e as temperaturas estão mais baixas bem no oeste do país, porque está rolando a primeira friagem do outono. São alguns graus a menos. Já já eu falo sobre o feriado, combinado? É assim, tudo começou com a passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul na sexta-feira. Então é bom a gente lembrar que primeiro a frente fria traz chuva e depois o frio. A frente fria ela chega com o ar mais frio, quando dá de cara com o ar mais quente, que é mais leve, sobe então esse calor com umidade, aí forma essas nuvens de chuva. Depois então dela é que vem o ar frio. Por isso que a frente fria está seguindo o caminho agora para o sudeste, mas deixou então uma área de alta pressão aqui, que já derrubou as temperaturas no Rio Grande do Sul para 8,6 em Santana do Livramento, 10 graus em Foz do Iguaçu, no Paraná, e lá em Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, com 11,4. Essa alta pressão também vai influenciar as máximas, aí sim, como eu já comentei, pelo oeste aqui da região. Olha só as setinhas azuis levando ar frio. Moradores e motoristas ficaram cercados por vários criminosos fortemente armados. Genilson Araújo, de 8 mortos nesse fim de semana na comunidade, na favela da Rocinha, e no outro ponto do Rio, 5 jovens foram encontrados mortos num conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, em Maricá, na região metropolitana do Rio. E lá está Guilherme Peixoto. Guilherme, bom dia para você. Qual a principal linha de investigação para esse crime em Maricá, hein? Chico, Ana, bom dia. A Polícia Civil fala em execução. Os jovens tinham marcas de tiros na cabeça. Dos 5 mortos, 3 eram menores de idade. Os moradores acusam milicianos pelo crime. Os parentes dizem que eles foram mortos por engano e que não tinham envolvimento com o crime. Essa investigação está sendo feita aqui pela Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana. Ontem mesmo a Polícia Civil fez uma perícia no condomínio, ouviu 4 testemunhas, mas até agora ninguém foi preso. Ana e Chico. Obrigada, Guilherme, pelas informações aí desse caso que aconteceu em Maricá. E agora vamos falar da falta de socorro para cidadãos brasileiros, isso em várias partes do país. Ambulâncias que deveriam ajudar a salvar vidas estão virando sucata. A falta de manutenção e fiscalização da frota compromete o atendimento de emergência e o transporte de pacientes. Ambulâncias na UTI. Um problema que se repete em várias cidades do país. No município de Ascurra, em Santa Catarina, a porta caiu durante um atendimento. Os sinais de sucateamento estão por toda parte. Ferrugem na lataria, esparadrapo nos armários. Após vários consertos que não resolveram os problemas, a prefeitura decidiu devolver a ambulância para o estado. 2 municípios vizinhos também foram prejudicados. Em Goiânia, fiscais do Ministério da Saúde descobriram este mês que apenas 6 das 17 ambulâncias do SAMU estavam rodando. Algumas de forma precária.
Uma ambulância tinha acabado de sair da oficina e logo em seguida a roda quebrou. A falta de ambulância se agravou em 2016, quando acabou o contrato e o serviço passou a ser feito sem licitação. A Câmara de Vereadores investiga a suspeita de superfaturamento na manutenção da frota. Em São Pedro da Serra, uma localidade no município de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, um turista sofreu uma parada cardíaca esse mês numa praça. Não havia nem ambulância, nem médico para prestar socorro. E o homem de 38 anos morreu. A gente está totalmente entregue, a gente não tem a quem recorrer. A Associação Nacional de Motoristas de Ambulância diz que a manutenção e a fiscalização da frota são precárias em vários estados. Corre todo o risco possível. Não só o paciente, de forma geral, em primeiro lugar, mas o trabalhador também, condutor de ambulância. Niterói, São Gonçalo, na região metropolitana. Ontem mesmo a Polícia Civil fez uma perícia no condomínio, ouviu 4 testemunhas, mas até agora ninguém foi preso. Ana e Chico. Obrigada, Guilherme, pelas informações aí desse caso que aconteceu em Maricá. E agora vamos falar da falta de socorro para cidadãos brasileiros, isso em várias partes do país. Ambulâncias que deveriam ajudar a salvar vidas estão virando sucata. A falta de manutenção e fiscalização da frota compromete o atendimento de emergência e o transporte de pacientes. Ambulâncias na UTI. Um problema que se repete em várias cidades do país. No município de Ascurra, em Santa Catarina, a porta caiu durante um atendimento. Os sinais de sucateamento estão por toda parte. Ferrugem na lataria, esparadrapo nos armários. Após vários consertos que não resolveram os problemas, a prefeitura decidiu devolver a ambulância para o estado. 2 municípios vizinhos também foram prejudicados. Em Goiânia, fiscais do Ministério da Saúde descobriram este mês que apenas 6 das 17 ambulâncias do SAMU estavam rodando. Algumas de forma precária. Uma ambulância tinha acabado de sair da oficina e logo em seguida a roda quebrou. A falta de ambulância se agravou em 2016, quando acabou o contrato e o serviço passou a ser feito sem licitação. A Câmara de Vereadores investiga a suspeita de superfaturamento na manutenção da frota. Em São Pedro da Serra, uma localidade no município de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, um turista sofreu uma parada cardíaca esse mês numa praça. Não havia nem ambulância, nem médico para prestar socorro. E o homem de 38 anos morreu. A gente está totalmente entregue, a gente não tem a quem recorrer. A Associação Nacional de Motoristas de Ambulância diz que a manutenção e a fiscalização da frota são precárias em vários estados. Corre todo o risco possível. Não só o paciente, de forma geral, em primeiro lugar, mas o trabalhador também, condutor de ambulância, que nós estamos conduzindo essas ambulâncias em estados precários. Pneu careca, sem documentação, sem nenhum tipo de equipamento de segurança na ambulância, de forma geral. Aqui no Rio de Janeiro, ambulâncias que prestam serviço para a prefeitura também funcionam na base do improviso. Falta o básico nas viaturas que transportam pacientes entre as unidades de saúde. Desde o imprescindível, como material hospitalar, até ar-condicionado, para enfrentar o calorão na cidade. Sem ar, a temperatura dentro dessa ambulância chegou a 42 graus. Esse menino de 1 ano e 4 meses estava sendo transferido no colo da tia num calorão. Tá falando, né? Tá. Depois de acabarem os recursos aqui no tribunal. Mas isso só vai acontecer depois de uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal ser julgada, uma liminar de um pedido de habeas corpus. Esse julgamento do STF está marcado para o dia 4 de abril. Ana e Chico. Muito obrigado, Léo, falando aí de Porto Alegre. Voltamos a falar da violência na zona oeste do Rio de Janeiro. Você viu aqui na abertura do Bom Dia Brasil aquele flagrante de bandidos fortemente armados numa favela ali da região, inclusive andando pelo meio da rua com fuzis. Nosso Globocop continua sobrevoando a área. Genilson Araújo, qual é a situação por aí agora?
Bem, Ana Paula, aos poucos, os moradores da comunidade Batomushi, aqui em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, saem de suas casas ainda muito assustados, ainda comentando a respeito do verdadeiro drama, né, que foi esse intenso tiroteio que nós acompanhamos nas primeiras horas da manhã. Olha só, vários carros foram atingidos, né, a gente percebe aí que vários carros foram atingidos pela quantidade de tiros muito grande disparados pelos bandidos. Nós temos imagens, né, nós colhemos imagens mais cedo desse tiroteio aqui na comunidade Batomushi, repito, na zona oeste do Rio de Janeiro. Essa comunidade é alvo de uma disputa encarniçada, de uma disputa feroz entre milicianos e traficantes. Isso já ocorre já há muito tempo, há vários meses. A gente tem imagens assim do momento em que foram disparados muitos tiros. Depois desse confronto que durou boa parte da madrugada, já no início da manhã, os bandidos fugiram nesses dois carros que você vê aí. E o que acontece? Cruzaram a Rua Cândido Benício, que é uma das principais vias aqui de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, fortemente armados, e fugiram em direção à Chacrinha. Nós temos informações de que um miliciano foi atingido por tiros. A Polícia Militar informou que vai fazer operações aqui nas duas comunidades, tanto na Chacrinha quanto na comunidade Batomushi. Mas nas primeiras horas, logo agora no início da manhã, o que aconteceu? Está havendo um reforço no policiamento, principalmente da Rua Cândido Benício, nos acessos às duas comunidades, a Chacrinha à direita e o Batomushi à esquerda do nosso vídeo. Ana Paula e Chico. Obrigado, Genilson, falando aí do Globocop sobre mais esses flagrantes de violência no Rio de Janeiro, cuja segurança se encontra sob intervenção do Exército das Forças Armadas. E a Estação de Pesquisa do Brasil, na Antártica, está prestes a fechar porque falta dinheiro para manter os pesquisadores. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone, porque em todo o país pesquisas importantes sofreram cortes, né, Juliana? Preocupante, né, Chico? Olha, os valores gastos com bolsas de pesquisa no Ministério de Ciência e Tecnologia caíram para menos da metade nos últimos 4 anos. O Brasil participa de pesquisas na Antártica desde 1982. Cientistas analisam aspectos sobre a redução da camada de ozônio, a poluição atmosférica, entre outros. Agora, pesquisadores... Não, só aqueles que foram internados pelo SUS. Nos quartos particulares, os aparelhos funcionam direitinho. Os vídeos feitos pelo celular mostram a ala do SUS. Os quartos até têm aparelhos de ar-condicionado, mas estão desligados. Sem saber que estava sendo gravado, essa acompanhante disse que perguntou se não poderia ligar o ar. Não, você está desativado. Funcionando mesmo só os ventiladores, no teto e os que os pacientes trazem de casa, o que não ameniza o calor que durante todo o mês passou dos 30 graus. Aparelhos parados e que foram doados pela comunidade, como mostra essa manchete publicada em 2014 no jornal da própria Santa Casa. Nosso produtor conversou com uma funcionária do hospital. Sem saber que estava sendo gravada, a enfermeira disse que o problema é antigo. Aí já vai para 2 anos que não liga. Faz 2 anos. Tá com problema no gerador. O Emerson foi visitar o avô e ficou preocupado com o que viu. Principalmente ele com 78 anos, você vê que ele fica incomodado, mesmo só de fralda ali em cima de uma cama ali, ele fica incomodado, porque o calor é muito grande. E aí a gente vai perguntar a questão do ar-condicionado, por que não liga, eles falam que está com defeito, mas é todos os quartos com defeito? Tudo isso está acontecendo aqui na Santa Casa de Jales, no interior do estado de São Paulo. Todos esses quartos que nós mostramos estão na ala do SUS, mas para quem tem plano de saúde, a situação é bem diferente. Lá existem aparelhos de ar-condicionado e eles podem ser ligados. Nós usamos uma câmera escondida para confirmar. Oi, tudo bem? O ar está funcionando aqui, tá, né? Tá? É que o meu tá meio devagar lá, mas tá mais fresco aqui, né? Mas tá ligado, então. Tá, obrigado, viu? Quem precisa do atendimento fica revoltado com a diferença entre pacientes particulares e do Sistema Único de Saúde. Ai, claro que revolta, né, filho? Tem diferença, né? O pobre com o rico, né? Felizmente é a realidade. Não, deveria ser tudo igual, né? Porque é ser humano, né? Nós somos tudo ser humano. Procuramos o responsável pela Santa Casa de Jales para saber o motivo dessa diferença. Por telefone, a assessora disse que a única pessoa que poderia falar com a gente não estava na cidade. Como ninguém da Santa Casa pôde dar entrevista, a nossa produção perguntou por e-mail por que é que o ar-condicionado da ala atendida pelo SUS não está funcionando. Mas não obtivemos nenhuma resposta.
Vamos mudar de assunto agora? Vamos trazer uma dica para quem vai comprar ovos de Páscoa. Dica que muita gente esquece, que é de pesquisar os preços. Vamos ver com a Cíntia Toledo, em São Paulo, vai mostrar pra gente a diferença que faz, né, Cíntia? Tem que pesquisar para acabar não pagando mais caro. Bom dia. Com certeza, Ana. Um bom dia para você, para o Chico, bom dia a todos. Olha, o Procon aqui de São Paulo fez uma pesquisa em mais de 80 lojas e supermercados do estado e viu que a diferença de preços pode chegar a 132%. Isso falando do mesmo produto, mesmo tamanho, mesma marca, enfim, tudo em falta de ar-condicionado. Vamos saber mais com a Juliana Morrone, lá em Brasília. Oi, Juliana, bom dia. E o pior é que isso não é nenhuma coisa que está acontecendo agora, não, só, né? É um problema recorrente. Oi, Ana, bom dia, Chico, bom dia a todos. Já está na segunda semana, Ana, sem o equipamento. E o ar-condicionado é fundamental não só para o conforto dos pacientes, dos médicos, dos enfermeiros. O ar puro evita a proliferação de fungos e bactérias. Funcionários reclamam que ou o ar-condicionado não funciona, ou faltam equipamentos, medicamentos. É um ciclo interminável de problemas. O ar-condicionado não está funcionando ainda. O pessoal aqui está usando ventilador, porque não tem ar-condicionado, tanto aqui como em outros setores, né? Pode colocar a mão. Tá quente pra caramba aqui dentro. 13 dias assim, o hospital inteiro sem a devida refrigeração, em todos os setores, segundo funcionários e pacientes. Péssimo, horrível. Não tem água para beber, muito quente. Inclusive, toda hora eu vim comprar água. Com excesso de pacientes, a porta que dá acesso à enfermaria tem ficado aberta para circular o ar. Tem muita gente aglomerada, aquele calor, né? Fica mais fácil da pessoa pegar outra doença, né? E com toda essa situação, todas as cirurgias programadas foram suspensas. O comunicado da Secretaria de Saúde é de quinta-feira. O governo de Brasília não informou quantos pacientes foram prejudicados por causa da falta de manutenção no sistema de ar-condicionado, nesse que é o maior hospital de Brasília. Só as cirurgias de emergência continuam sendo feitas. O risco é grande demais, segundo a infectologista. Se eu tenho um ambiente com um calor exagerado, vai servir de meio de cultura para algumas bactérias. E, além disso, as pessoas, quando elas abrem as janelas, abrem as portas, eu estou favorecendo a entrada de vetores, como moscas. Não é de hoje que o SUS do Distrito Federal tem falhas no sistema de ar-condicionado, que desde 2014 têm sido recorrentes. Se tem um local que não pode falhar, é na saúde. E houve uma falha nessa manutenção, porque é uma falha de gestão. E o mais admirável é que as autoridades jurídicas, elas não tomam ainda providência para intervir ali, porque precisam entender que lá dentro existem pacientes, existem servidores, existem seres humanos que não podem ser tratados como estão sendo tratados. Só tem a ventilação mesmo do ventilador que os próprios funcionários trazem de casa. É uma covardia com a gente, né? Na hora que a gente precisa do retorno e não tem, né? Então é uma falha muito grande, né? E o Instituto Hospital de Base disse que o reparo do ar-condicionado está em andamento e tem previsão de ser concluído esta semana. Ana, Chico. A urgência não é maior porque as autoridades todas, né, não usam. Caíram nos últimos 4 anos, de 2,5 bilhões de reais em 2014 para 1 bilhão e 17 milhões no ano passado. O orçamento do Ministério para Bolsas este ano está um pouco maior do que o previsto para 2017. Mas em outras despesas, como manutenção de equipamentos e compra de insumos, houve queda. E ainda teve um contingenciamento, ou seja, um corte no orçamento no começo de fevereiro de 10%. 6 entidades ligadas à pesquisa chegaram a mandar uma carta ao presidente Michel Temer, alertando sobre consequências para o setor. Você vai desmontando um sistema que foi construído durante 20, 30, 40 anos. Por isso que na nossa carta ao presidente, nós dizíamos que com esse orçamento de 2018, ainda mais se fosse contingenciado, nós teríamos uma tragédia anunciada, que é o que se desenha para os próximos anos. O presidente do CNPq diz que o país precisa ampliar os investimentos no setor. Nós vamos ficar andando na mesma velocidade e os outros países numa velocidade muito maior. O que significa? Nós vamos ficar para trás ainda mais. O Ministério de Ciência e Tecnologia diz que está atuando junto à equipe econômica para buscar mais recursos para os programas. Sobre o Antártico Brasileiro, o Ministério informou que vai lançar um novo edital para garantir a continuidade do projeto.
Aqui em São Paulo, 8h17, Glória Vanik vai atualizar para a gente o trânsito nesta manhã. Vamos falar primeiro de transporte coletivo, Rodrigo? Vamos falar aqui porque nos trilhos temos problemas agora na linha 11 Coral da CPTM. Acabou de entrar a informação de que ela está com velocidade reduzida. Daqui a pouquinho, então, eu trago os detalhes do que acontece. Mas atenção, você que depende da linha 11 Coral da CPTM, porque tem velocidade reduzida nesse momento. Trazendo também informação para vocês, então, com imagem ao vivo da nossa câmera da 23 de maio. Dá uma olhadinha aqui comigo, como é que está a situação por lá. Trânsito muito complicado, tá vendo? Lentidão é porque tem informação de acidente, tá? Então, trazendo também aqui a imagem do Waze, tem informação de acidente na altura da rua Pedro de Toledo. Por causa disso, trânsito muito complicado nos dois sentidos aí do corredor norte-sul. Então, fica também informação para o motorista que depende desse caminho. 8h21, a Isabela Camargo está aqui, vai atualizar o tempo para a gente. Estava olhando para fora aqui, um céu carregado de nuvens. Quanta aí, Isa, nuvem, né, Rodrigo? Bom dia para você também. Depois de um final de semana com céu azul, essas nuvens, o que está acontecendo? Olha, já está chovendo, está em pontos isolados agora de manhã. O que vai acontecer à tarde é que ela vai encorpar. A chuva vai engrossar, vai ter mais condições para temporais, porque vai esquentar bastante. Quanto mais calor e está chegando umidade da região norte, aí nós teremos pancadas de chuva. Todo o estado está com um tempo muito instável. O sul é que está com condição para chuva aí o dia inteiro e céu mais fechado. O que está acontecendo é que tem essa frente fria aqui que está vindo da região sul e aí ela... O ar-condicionado não está funcionando ainda. O pessoal aqui está usando ventilador porque não tem ar-condicionado, tanto aqui como em outros setores, né? Deixa eu colocar a mão. Tá quente pra caramba aqui dentro. 13 dias assim, o hospital inteiro sem a devida refrigeração, em todos os setores, segundo funcionários e pacientes. Péssimo, horrível. Não tem água para beber, muito quente. Inclusive, toda hora eu vim comprar água. Com excesso de pacientes, a porta que dá acesso à enfermaria tem ficado aberta para circular o ar. Tem muita gente aglomerada, aquele calor, né? Fica mais fácil da pessoa pegar outra doença, né? E com toda essa situação, todas as cirurgias programadas foram suspensas. O comunicado da Secretaria de Saúde é de quinta-feira. O governo de Brasília não informou quantos pacientes foram prejudicados por causa da falta de manutenção no sistema de ar-condicionado, nesse que é o maior hospital de Brasília. Só as cirurgias de emergência continuam sendo feitas. O risco é grande demais, segundo a infectologista. Se eu tenho um ambiente com um calor exagerado, vai servir de meio de cultura para algumas bactérias. E, além disso, as pessoas, quando elas abrem as janelas, abrem as portas, eu estou favorecendo a entrada de vetores, como moscas. Não é de hoje que o SUS do Distrito Federal tem falhas no sistema de ar-condicionado, que desde 2014 têm sido recorrentes. Se tem um local que não pode falhar, é na saúde. E houve uma falha nessa manutenção, porque é uma falha de gestão. E o mais admirável é que as autoridades jurídicas, elas não tomam ainda providência para intervir ali, porque precisam entender que lá dentro existem pacientes, existem servidores, existem seres humanos que não podem ser tratados como estão sendo tratados. Só tem a ventilação mesmo do ventilador que os próprios funcionários trazem de casa. É uma covardia com a gente, né? Na hora que a gente precisa do retorno e não tem, né? Então é uma falha muito grande, né? E o Instituto Hospital de Base disse que o reparo do ar-condicionado está em andamento e tem previsão de ser concluído esta semana. Ana, Chico. A urgência não é maior porque as autoridades todas, né, não usam esse tipo de hospital quando precisam de atendimento médico, né? E muitas vezes nem vão aí, viu, Juliana? Olha só, na cidade de Jales, no interior de São Paulo, pacientes da Santa Casa também estão sofrendo muito com o calor, porque os aparelhos de ar-condicionado estão parados. Mas não são todos os pacientes que estão sofrendo, não. Só aqueles que foram internados pelo SUS. Nos quartos particulares, os aparelhos funcionam direitinho. Os vídeos feitos pelo celular mostram a ala do SUS. Os quartos até têm aparelhos de ar-condicionado, mas estão desligados.